Roberto Laorgue Nunes, que é cardiologista, e hoje a gente até vai continuar um tema que já foi citado aqui, né, que a gente já falou um pouco sobre essa questão do AVC nos jovens, né, que está preocupando muito. E hoje a gente vai seguir esse assunto, na verdade, para falar sobre uma das principais causas, né, que pode ser tratada com cateterismo. Isso, exatamente, tá? Então, Regina, o acidente vascular cerebral tradicionalmente acomete pessoas mais idosas, acima dos 50, 60 anos, e que têm fatores de risco como hipertensão, diabetes, ou fumam, etc. e tal. Agora, existe um número não desprezível de pacientes muito jovens, alguns com idade em torno de 30 anos, mas de modo geral da faixa etária abaixo dos 55 anos, que não possuem nenhum fator de risco para a aterosclerose, que é o principal mecanismo do AVC em pacientes mais idosos, e mesmo assim apresentam episódios de isquemia cerebral. E que até para lembrar, que nós falamos da outra vez, que também tem algumas coisas como as drogas, por exemplo, o álcool, que às vezes, né, podem potencializar. Exatamente. Tá? Então, em pessoas jovens sem fatores de risco, em que se pesquisa outras causas do AVC e não se encontra, frequentemente esse acidente vascular cerebral está relacionado com um defeito cardíaco congênito, um buraquinho no coração, falando em termos bem simples, certo? Então é um buraquinho que comunica o lado direito do coração, que recebe o sangue venoso, com o lado esquerdo, que é o lado que emite as artérias e que irriga todo o nosso organismo, inclusive o cérebro. Então, eventualmente, pequenos coágulos que se formam comumente nas veias, especialmente das pernas, e que em pessoas que não têm esse defeito são eliminadas no pulmão. Se essa pessoa tem essa comunicação, pode passar um pequeno coágulo por ali, para o lado esquerdo do coração, e daí obstruir uma artéria no cérebro, causando um acidente vascular cerebral. Então, pacientes jovens que apresentam um acidente vascular cerebral sem nenhum outro fator de risco, devem fazer uma investigação para pesquisar se eles são portadores desse defeito. E a maneira de pesquisar é muito simples. É um exame não invasivo chamado de ecocardiograma, certo? Em que se faz algumas manobras específicas para identificar esse defeito. Uma vez identificado esse defeito, ele pode ser fechado por catéter, de maneira que a pessoa reduz de maneira significativa o risco de repetir um acidente vascular cerebral. E o mais importante que isso é essa pessoa não vai precisar usar medicação a longo prazo, certo? Porque a maioria das pessoas que têm um acidente vascular cerebral precisa usar ou aspirina ou eventualmente anticoagulantes pela vida inteira. Agora, a técnica deve ser feita, né, o mais breve possível, porque eu estava lendo sobre isso até, que na questão, às vezes, até de evitar possíveis sequelas e tal. Quer dizer, quanto antes for feito, é melhor. Isso no tratamento agudo do acidente vascular cerebral, que hoje em dia funciona como infarto. Então, o acidente vascular cerebral, a gente consegue fazer desobstrução na fase aguda por catéter, tá? Isso é uma outra situação. O que nós estamos falando aqui é de prevenção de um segundo acidente vascular cerebral em quem já teve um e não tem nenhum fator de risco. Entendeu? Então, a pesquisa desse defeito congênito, chamado de foramen oval patente, é fundamental para a gente poder identificar os pacientes que têm esse defeito congênito e fazer a oclusão desse defeito por catéter, que é um procedimento extremamente simples. Mas eu já ia perguntar como é que é feito na prática, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre o cateterismo. É muito simples, a gente punciona uma veia na região da virilha, acessa o coração, cruza pelo buraquinho e libera uma prótese que é constituída de dois discos. Um disco que fica do lado esquerdo do coração e outra que fica do lado direito. Então fica ensanduichado esse defeito e posteriormente essa prótese é recoberta por tecido. Então isso evita que um novo AVC possa ocorrer. E mais, a longo prazo, depois de um ano, a pessoa não precisa usar nenhuma medicação preventiva para AVC, porque o fechamento é totalmente seguro e evita que possa acontecer novamente. Agora, eu gosto da forma que ele fala, que ele deixa uma tranquilidade para a gente, né? Porque é muito simples, passa uma... Nossa, a gente já fica apavorado só de pensar. É que dos procedimentos por catéter, talvez seja o mais simples. Ele é muito rápido de fazer. Agora, a gente já ouviu muito essa questão do cateterismo e muita gente com medo e tal. Quer dizer, existe algum risco real? Quem é que não pode fazer, por exemplo? Praticamente não existe quem não possa fazer cateterismo, desde que exista indicação. O importante é ter uma indicação de fazer o cateterismo em que os achados do cateterismo podem levar a um tratamento. Então, o cateterismo nada mais é do que um exame diagnóstico.
certo? Tanto para ver obstrução de coronária, obstrução de outras artérias, defeitos congênitos do coração, como no caso que a gente está conversando. Então é importante, a gente não tem que ter medo do exame. A gente tem que ter medo de não fazer o diagnóstico e a pessoa ter uma complicação ou repetir uma complicação. Certo? Tá certo. Então, os exames de cateterismo hoje em dia são muito, muito seguros. As chances de alguma complicação importante é menor que 1%. E ele propicia não só o diagnóstico, como o tratamento de muitas patologias, evitando o risco de complicações a longo prazo.